Ô Cris, ontem eu estava arrumando as minhas bagunças lá em casa, os meus livros, e eu achei esse livro que eu lembrei de você, Poliana Moça, porque você sempre me chamava de Poliana. E aí eu vou contar que eu sempre, assim, muitas, sempre não, mas muitas vezes eu fui criticada por me chamarem de Poliana e eu me sentia estranha, sabe? Porque essa é a minha essência. E de repente as pessoas falavam pra mim que ser Poliana é errado. E eu pensava, mas como assim, né? Então eu tô errada de ser positiva, de enxergar as coisas com bons olhos, de ser otimista, como a ideia que a Poliana traz? E a gente vê muitas pessoas falando na internet sobre: "Ah, então é a síndrome da Poliana", né, é a positividade tóxica, o termo que muitas pessoas estão usando nesse momento, é aquela pessoa que ela só consegue enxergar de um modo positivo, parece que ela está errada, sabe aquela ingênua? Então eu me peguei muitas vezes pensando: "Será que eu sou ingênua, estou errada de olhar as coisas com bons olhos, de uma forma positiva, então, de ser como a Poliana, que as pessoas associam essa pessoa?" Mas quando a gente vai ler Poliana Moça, que é esse livro, ela também vai passar por momentos difíceis, né. Ela quebra o pé e ela vai ficar um período em casa, ela vai se sentir meio depressiva, e ela vai enxergar, então, a vida de uma outra forma, né, porque lá ela era criança, agora ela é jovem, então ela já tem uma outra postura, um outro olhar para a vida, mas nem assim ela muda a essência dela de ser positiva, entende? Então a psicologia vai trazendo muitas questões para a gente para enxergar sobre esse ser otimista. O Ângela, tem um que você me fez lembrar, tem um versículo evangélico, não vou saber citar, mas em que o apóstolo Paulo, ele fala, ele chama na linguagem evangélica, ele chama de, do que é impuro, das coisas impuras, né. E ele diz assim, olha que reflexão psicológica, ele diz assim: "A coisa em si", nas minhas palavras, né, "a coisa em si não é pura ou impura. O que dá a característica de pureza ou não é a nossa relação com a coisa". E a gente sabe tudo, dinheiro. A gente não fala que uma substância química ela pode se tornar um veneno na vida de uma pessoa ou a cura para uma doença grave. Então, nós temos essa tendência a polarizar. A gente quer logo condenar um assunto. Então, se a gente vai falar de otimismo, a gente já precisa, como se tivesse que definir. Ele é bom, ele é ruim. Não sei. Vai depender da forma como eu me relaciono com isso. Se eu estiver usando o otimismo, que eu estou chamando de otimismo, para justificar uma fuga de um enfrentamento de uma realidade ruim, ou seja, está caindo a minha casa na minha cabeça e eu estou sentada sem fazer nada falando: "Ah não, vai dar tudo certo", isso não é ser otimista, isso é você fugir de uma realidade. Então, a gente tem receio, de usar mal e a gente acaba querendo sentenciar de uma única vez, mas não dá para dizer isso. Né, então eu que conheço você, sei dessa sua essência que você está trazendo e sei dos enfrentamentos que você teve durante sua vida. A vida não foi só flores, mas na psicologia, profunda do inconsciente, que a gente trabalha com os conteúdos do inconsciente influenciando nossa vida, a gente costuma usar uma linguagem simbólica dizendo que é como se a gente vestisse lentes. Eu visto óculos de acordo com o que eu carrego. E esses óculos, eles me fazem olhar para a vida de acordo com a história que eles contam, como se fosse ele é calibrado para ver mais uma coisa do que outra, para ver mais as cores de um jeito do que de um tom do que de outro. E você vai estar sempre com óculos, você vai estar sempre com uma lente. Na verdade, ninguém acessa a realidade por si, a gente acessa a realidade através dessas lentes, e essas lentes elas não são neutras. São as lentes produzidas pela minha realidade, pelas minhas histórias. Então, já que eu vou ter que usar lentes, eu imagino que Poliana faça isso. Já que eu tenho que pôr alguma lente, por que eu não colocar lentes que me façam ver com visão prospectiva a vida? O que é diferente de negar que o teto está caindo na minha cabeça. Eu estou enxergando o pé quebrado, eu estou enxergando uma emoção horrível aqui, eu não estou feliz, não era o que eu queria, eu estou frustrada. Mas eu posso olhar pelas lentes de que, ainda assim, eu tenho que fazer mesmo enquanto eu estiver de cama, ainda assim, daqui a pouco eu vou melhorar, eu vou poder fazer o que eu quero, ainda assim, ou seja, é o que eu vou fazer com a coisa que torna ela interessante, produtiva ou não. E você é uma pessoa, porque eu estou aqui de testemunha, que escolheu olhar sempre procurando
aquilo que te faz crescer, aquilo que te dá energia, não importa o que seja, né, você prefere vestir as lentes de quem vai tirar proveito daquilo para crescer. Então eu ratifico a sua poliana, continuo falando que você ainda é poliana, no bom sentido. Quando você fala de colocar a lente, porque depende de cada um, né, então eu escolho essa lente, o outro escolhe essa lente, mas a gente pode aprender. É. E depois que eu fui estudar psicologia, há pouco tempo eu aprendi uma teoria que chama efeito Losada. Losada é o sobrenome do psicólogo pesquisador que, pesquisou e escreveu essa teoria, que ele fala assim: "Não é que a gente não vai ter, sentimentos negativos, por exemplo, a gente não vai ter visões negativas de repente, mas é a gente treinar para aprender a ter mais emoções positivas do que negativas". Uhum. Então, quando a gente lê Poliana Moça, a gente vai ver isso, né. Não é que ela vai conseguir ser positiva o tempo todo e só ver as coisas boas, É. então, ela vai passar por momentos difíceis. É como a gente ir treinando e aprendendo a olhar e ter cada vez mais emoções positivas e menos negativas. Assim a gente vai melhorando, né. A gente fala tanto que quer ser feliz, ter bem-estar, então esse é um recurso que a gente pode aprender, o otimismo. Então ele chama de regra esse efeito Losada, é 3 para 1. Ele fala que o ideal seria que a gente tivesse 3 emoções positivas para uma negativa. E como que a gente faz isso? Prestando atenção, né, Atenção. nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos durante o nosso dia, por exemplo. É. Então a gente vai aprendendo a mudar a nossa visão em relação às coisas da vida. O prestar atenção, Ângela, é tomar consciência de que existe escolha. Porque como a gente tem essas tendências instaladas, essas crenças, esses automatismos, nós costumamos reagir às coisas que nos acontecem. E as nossas reações, elas são sempre repetidas. A forma como eu lido com uma coisa é a forma como eu vou lidar hoje, amanhã, a não ser que eu preste atenção para poder escolher uma nova forma de lidar. Aí eu amplio meus recursos. Então, eu vou reagir a uma situação como eu sempre reagi, e se eu estiver prestando atenção, eu falo: "Opa, não tem só uma forma de lidar com isso. Não tem só uma lente para olhar o que está acontecendo. Eu posso escolher, eu posso trocar de lente, posso olhar por esse lado, por aquele lado, por N lados". E aí, ao tomar consciência que eu posso escolher, eu treino novas formas de reação. Então agora, quando aquilo me acontece, eu não reajo só de um jeito, eu já posso reagir de 2, de 3, eu vou me ampliando. Eu vou ampliando as minhas possibilidades, os meus recursos. Como a gente fala com as crianças, eu abro a malinha de ferramentas e eu vou pondo novas ferramentas. Então eu posso escolher treinar, que é o que ela fazia. Não é o reprimir o lado ruim da vida, finge que não está acontecendo, olhe para o outro lado, culpo o outro, não tenho o que fazer, sento e choro, não é isso. Mas é a gente saber que pode escolher. Então eu posso escolher lidar com aquilo de várias formas. E eu posso inclusive testar. Posso testar olhar para cá, olhar para lá. Isso é uma visão otimista da vida. Isso é uma visão positiva da vida, que é: eu posso escolher, eu posso criar, eu posso organizar, eu posso arrumar a vida. Eu não preciso sentar e lamentar como vítima passiva. Ai, aconteceu, não tenho o que fazer? Tem. Então isso é ser positivo, né, que é diferente de você viver numa fantasia de que tudo é lindo e maravilhoso. Não é. Mas a forma como eu vou lidar, isso tem escolha e eu posso escolher inclusive fazer isso de uma forma proativa, que é positiva. Eu acho que todas as conversas que a gente já teve aqui, todos os temas que a gente traz, sempre a gente vai acabar no autoconhecimento, Uhum, que é a ferramenta de nosso trabalho, né, uhum. como psicólogas e terapeutas, e pensar quando a gente se conhece, é isso que você falou, a gente vai, tendo recursos para lidar com as coisas de maneira diferente, encontrar essas novas maneiras de olhar e crescer e mudar, que é o nosso objetivo de estar aqui, né. Então a gente sempre chega no autoconhecimento. Sempre. Tem que ir para dentro. Então essa positividade tóxica que está sendo falada no sentido de fantasiar que só é luz a vida e negar a parte sombria, realmente não é legal. Mas o ser poliana, que é enfrentar as dificuldades, mas saber que pode escolher formas melhores, mais produtivas, né, mais eficientes de lidar com a vida, isso é positivo. Com certeza.